Esse ano a Igreja Adventista fez o projeto Quebrando o Silêncio. Isso já faz muitos anos que existe esse projeto. Só que esse ano foi sobre a violência digital. E aí tem vários materiais, eu vou ver se eu deixo aqui embaixo, tá? Se eu não me esquecer, aqui embaixo o site do Quebrando o Silêncio para você dar uma olhada e ver os materiais que tem ali. E aí estavam falando sobre várias violências digitais que acontecem no mundo e tudo mais. E foi, nossa, como Deus é bom, né? Foi bem na época, foi bem esse ano, aliás, que o Felca fez aquele vídeo falando sobre a adultização de crianças e adolescentes. E bombou o assunto e tal. E claro que a Igreja Adventista já tem uma linha, né? Como eu posso dizer, uma linha de temas, né? E acabou coincidindo com isso. E aí ele falou sobre adultização e ali estava falando na revista sobre violência digital contra crianças, contra adolescentes e tudo mais, né? Só que não foi falado uma coisa que eu vim falar nesse vídeo. Sobre mães que estão cometendo crimes com os filhos e nem se dão conta. Eu espero que você não seja uma mãe dessa e eu espero que esse assunto não seja relacionado a você. Mães e pais, mas é muito mais mãe que faz isso, sabe? E o que é isso? Elas colocam os filhos em situações vexatórias na internet. Elas estão dando bronca, bota o filho lá na internet para dar bronca para milhões de pessoas assistirem. O último vídeo que eu vi sobre isso, nem é muito tema que eu sigo, tal, mas uma mãe colocou para filmar ela dando bronca e humilhando a filha adolescente dela, que estava reclamando que não tinha produtos para passar no cabelo. Ela tem o cabelo cacheado e tudo mais. E a mãe mostrando que ela sim tinha muito produto, né, ali, mas para a menina não tinha. E a mãe colocou isso na internet. Com muitas views, muitas. Eu não sei se chegou a milhões, mas chegou a muitas views. Só de curtidinhas ali, tinha mais de 50 mil curtidas. Comentário, eu nem sei quantos mil comentários tinham ali. Humilhando mais ainda a menina que já estava sendo humilhada pela própria mãe. E não é só isso. Eu vi muitas crianças sendo humilhadas pelas mães na internet. Porque as mães querem criar conteúdo, querem engajamento e aí elas acham de bom tom humilhar os filhos. Só que detalhe, isso é crime. Tá? Isso é considerado crime digital. Vamos dizer ali que se encaixa no cyberbullying, que é tanto falado e deveria ser muito mais. Então, assim, o que passa na cabeça dessas mães? Eu fico me perguntando o que passa na cabeça dessas mães. Mulheres que deveriam estar defendendo e protegendo os seus filhos de todo esse tipo de coisa da internet que tá rolando, e elas colocam os filhos ali para serem humilhados. Uma menininha de 5 anos, 4, 5 anos, cortou a franja todinha repicada, assim, cortou metade do cabelo aqui assim, e a mãe achou engraçado expor isso na internet. Toda criança já passou por isso? Já. Toda não, né? Mas muitas crianças já cortaram a franjinha, já rasparam a sobrancelha, acharam que isso era legal. Só que em momento nenhum isso deveria ser exposto para milhões de pessoas. Primeiro, porque tem criminosos que vão olhar essas crianças e vão interpretar aquilo ali como algo sexual. Então vai ali, né? Às vezes não é nada o vídeo. Às vezes é a mãe humilhando a criança que cortou a franjinha do cabelo. Mas eles vão achar um ponto. Eles vão achar. Eles vão encontrar algo para sensualizar uma criança ou um adolescente. Eles vão achar. Eles são perversos. E essas mães não se dão conta de que estão dando material para esse tipo de gente. Para esse tipo de monstro. Porque não dá para se chamar de gente isso.
Outras mães humilhando os adolescentes. Uma vez eu vi um vídeo, e ficou muito famoso esse vídeo, e não foi mãe nem pai, eu acho que foi o irmão mais velho, que postou o vídeo da criança chorando, de um menino chorando, porque ele não achava a mochila dele. Só que a mochila dele estava nas costas. E aí ele chorava. E ao invés dessa pessoa proteger esta criança, porque realmente ela não estava prestando atenção ali, ou talvez tivesse um déficit de atenção, ou sei lá, simplesmente não se tocou que a mochilinha dele estava nas costas. E a criança foi ficando desesperada, e ao invés desse adulto ou desse jovem acolher esta criança, ele criou um trauma. Ah, mas não pode criar o trauma. Não pode criar trauma. Eu ainda vou falar um vídeo sobre isso, tá? Sobre a tal da mãe Nutella e da mãe raiz e os traumas que isso trazem. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Mães colocando os seus filhos para sofrerem bullying na internet. Elas mesmo estão fazendo isso com os próprios filhos. Porque pai, entenda, pais, por favor, tá? Entenda, eu falo isso com muito amor. Pai, ele é mais seco. Ele não vai se preocupar tanto com isso. Piorou esses pais que tudo é piada. Tudo é motivo de dar risada, é motivo de virar piada. E acaba o filho se tornando ali também uma piada. Mas as mães, deveria ser obrigação das mães proteger os filhos. O meu filho só foi ter acesso a uma rede social dele, só dele, quando ele já tinha 13 anos. 12 para 13 anos, acho que com 13 anos mesmo. E ele não posta quase nada, porque não é de interesse dele postar, expor a vida dele. Eu protegi meu filho o máximo que eu pude. O máximo que eu pude. Eu não permitia que ninguém postasse foto dele. E quando eu me dei conta de que eu estava expondo meu filho, eu apaguei tudo que tinha e proibi todo mundo de postar qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje ele tem acesso e ele posta se ele quiser. Ele tá com 15 anos e o problema é dele. Mas eu fico olhando essas mães e não é só isso. Tem milhares e milhares de vídeos. Milhares de vídeos. Se não for milhões de vídeos de mães colocando seus filhos para passar vergonha na internet. E acha que isso é legal. Vão atrás de likes. Vão atrás de serem famosas. Denegrindo a imagem de seres que ainda não têm a capacidade emocional para lidar com esse tipo de coisa. Nem adulto às vezes tem. Nem adulto. Imagina uma criança que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Eu acredito que não seja para você esse vídeo. Eu acredito muito nisso. Mas se for, para. Porque você está cometendo um crime. E se você sabe de alguma mãe que está fazendo isso com os filhos, envie esse vídeo para ela. Só para ela ter a noção de que ela está cometendo um crime. Mas vamos tirar um pouco a parte do crime. Vamos falar só sobre como esse adulto vai ser. Esse adulto vai aceitar tudo o que os outros falarem. Quando ele passar alguma vergonha, ao invés dele se defender ou ao invés dele saber lidar com aquela situação, ele vai correr e vai fugir da situação e vai acumular toda aquela dor, aquele constrangimento dentro de si. Serão adultos depressivos e adultos com crises de ansiedade. Só por causa que uma mãe, e eu chamo de mãe só pelo título. Só pelo título. Não pela essência da palavra, mas é só pelo título.
Mas essas mães estão acabando com o emocional dessas crianças. E acha engraçado. E acha que tá tudo bem passar vergonha na internet. E acha que tá tudo certo. Ai, o meu filho caiu aqui, vou filmar ele e pôr na internet porque é engraçado. Ah, o meu filho cortou o cabelo aqui errado, vou postar na internet porque é engraçado. Não faça isso. Não exponha seu filho ao ridículo. Não exponha. Porque lá na frente você não tem noção do que vai acontecer. Lá na frente. Então para enquanto dá tempo. Apaga esses vídeos. Só apaga. Só que sabe o que é pior? Um vídeo desse, quando você posta na internet, milhares de pessoas compartilham. E aí você pode apagar do seu perfil, mas pode ser que estejam em outros. Pode ser não, com certeza vai estar rolando aí pela internet, à torto e direito, o vídeo que você, mãe, postou do seu filho passando vergonha. E ao invés de você acolher essa criança, ao invés de você ensinar o que é certo, ao invés de você fazer com que a criança entenda, você prefere fazer ela passar vergonha para milhões de pessoas. E também correr o risco, como eu já disse, de predadores olharem esse vídeo e acharem que tá tudo certo. Vamos sensualizar algo que não tem contexto de sensualização. Se é que essa palavra, cabe nessa frase. Então para enquanto você pode. Porque começou com a história da adultização. Começou com a história do cyberbullying. E vai acabar em você, cometendo um crime por estar expondo uma criança ao ridículo. Pensa nisso. Fica aí minha dica. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.